Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira eu quero falar com vocês sobre os 3 jogadores já oficialmente anunciados pelo Santos, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, então eu já quero deixar isso bem frisado aqui para vocês. Agora são 17 horas e mais 8 minutos, dentro de instantes eu entro no ar aqui no programa que eu apresento na cidade de Guarulhos, o Radar de Notícias. Então a nota de corte desse vídeo é até às 17h08, tá? Se, por exemplo, o Tassiano, que deve ser o próximo, for anunciado a partir desse momento, evidentemente não tem como eu falar sobre algo que ainda não aconteceu, tá bom? Então a gente vai falar sobre Léo Godoy, Zé Ivaldo e Luizão. Eu quero trazer também uma notícia sobre David Washington, o nosso presida, o presidente, que o Santos vendeu ao Chelsea e agora tenta repatriar por empréstimo. Antes eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, 3 etapas fundamentais para esse canal continuar crescendo. Quero também o seu comentário e peço para você compartilhar o nosso conteúdo. Santista ajuda Santista, queremos chegar até 8.000 inscritos até o dia 31 de janeiro deste ano. Se isso acontecer, eu vou sortear uma camisa oficial do Santos que pode ser sua, de graça, você recebe aí na sua casa, sem pagar nada, uma forma de eu retribuir o carinho e a audiência de todos vocês que fizeram este canal crescer, tá bom? E dizer que essa é uma semana muito especial, quinta-feira o Santos joga no Paulistão e recomeça a nossa temporada de lives. E aliás, se tudo der certo, na quarta-feira vai ter uma live pré-jogo. Eu estou tentando fechar convidados, ainda não posso garantir para vocês, mas eu vou tentar. Se eu conseguir entre hoje e nas próximas horas, no vídeo de amanhã eu vou anunciar para vocês certinho, horário, etc e tal, para a gente bater um papo antes da bola rolar, para falar da expectativa do início da competição, tá bom? Dito tudo isso, vamos às informações. E bom, vamos falar rapidamente primeiro sobre o David Washington, e aí eu quero gastar mais tempo sobre algo que eu havia prometido para vocês que eu faria, que era uma análise sobre os jogadores que o Santos já contratou. Sobre David Washington, a notícia é a seguinte: na noite de ontem, domingo, e na manhã de hoje, segunda-feira, quem deu a informação primeiro foi o Lucas Mussetti no UOL, que disse que o Santos está tentando repatriar o David Washington por empréstimo. Ele que foi vendido pelo Santos por 15 milhões de euros para o Chelsea, né? E em 2023, e agora, em razão da pouca minutagem que ele tem no Chelsea, o Santos está tentando trazê-lo por empréstimo. O Santos sabe que a negociação é difícil, eu entendo, talvez o Chelsea queira emprestar o jogador para outro mercado da Europa, mas eu não consideraria impossível. Vamos lembrar que na janela de transferências do meio do ano passado, o David Washington só não veio para o Flamengo porque o prazo estava muito apertado e não deu tempo de acertar toda a documentação, mas o Flamengo foi forte para contratar o jogador. David Washington, para mim, seria uma cereja do bolo do Santos. Porque eu digo o seguinte, em termos de centroavância, né, o popular centroavante, acho que o Marcos Leonardo foi o melhor centroavante que a base do Santos formou nos últimos anos. Mas o David Washington é mais completo. É o melhor atacante que o Santos formou nos últimos anos. Joga de 9, joga de segundo atacante, pouca gente sabe, mas ele também jogava de ponta esquerda na base. Então ele ofereceria ao Pedro Caixinha diversas alternativas. Acho que vale insistir. O não o Santos já tem. Vale insistir porque se não der certo, não vai mudar o preço do dólar, tá? Então o Santos tem que insistir sim, porque eu acho que é um jogador fantástico, que claro, viria para se desenvolver no Santos. Vamos lembrar que ele foi vendido tendo apenas 16 jogos como profissional do Santos, e desde que ele chegou ao Chelsea, na temporada 23-24, ele só jogou 3 vezes no profissional. Nessa atual temporada 24-25 ainda não jogou no profissional. Tem jogado só ali nas categorias de base, até porque ele tem 19 anos. Gosto do nome, adoraria ver o presidente de volta e sei que a negociação é difícil, mas eu insistiria, tentaria convencer o Chelsea com sei lá de que forma, porque seria um acréscimo e tanto para o Santos, tá bom? E a sua opinião sobre o David Washington eu quero saber aqui embaixo. Você gostaria que ele viesse? Concorda comigo que ele é o melhor atacante que o Santos formou nos últimos tempos? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? E agora eu queria gastar alguns minutinhos falando das contratações do Santos, porque nós temos trazido aqui diversas notícias, né? Os populares resumões que a gente publica com um compilado de informações, jogadores que o Santos negocia, jogadores que o Santos contrata. E eu havia prometido para vocês que eu ia trazer uma análise mais aprofundada sobre cada um dos jogadores. Como o tempo é curto, né, já que o Santos já joga no Paulistão na quinta-feira, e provavelmente pode ser que alguns desses jogadores já estejam à disposição, para a gente não perder a oportunidade, né, eu quero, antes tarde do que mais tarde, falar dos jogadores para vocês.
E o que eu fiz? Eu tentei pegar o número do jogador contratado e comparar com pelo menos 2 jogadores da função que vestiram a camisa do Santos na temporada de 2024. Eu quero começar falando sobre o Léo Godoy, que chega para disputar a posição na lateral direita, com o Rainer e com o JP Sherman, porque o Aderlan, como vocês já sabem, está machucado e só deve estar apto ali para o Brasileirão. Eu gostaria que o Santos já tivesse passado o Rainer adiante, mas como não foi possível, vamos comparar. E aí eu separei aqui, segundo dados do SofaScore, vou deixar a fonte aqui, você pode conferir o comparativo que eu fiz no site do SofaScore. Eu separei aqui jogos, titular, gols, assistências, chances criadas, passes no campo de ataque, passes no campo de defesa, no caso dos laterais também, cruzamento. Vamos aos números. Léo Godoy, 26 jogos contra 24 do Rainer e 31 do Sherman. Aqui é importante dizer que, claro, o Léo Godoy jogou a Série A e o Rainer e o Sherman jogaram a Série B. Então, em números, isso diz pouca coisa. No caso do Léo Godoy é porque ele chegou a perder a posição para o Madison, mas ele termina o Campeonato Brasileiro de 24 como titular. Foram 21 jogos como titular do Léo Godoy, 10 do Rainer e 22 do Sherman. 2 gols do Sherman, 1 do Léo Godoy, 0 do Rainer. Mas a função do lateral não é fazer gol. Assistências, 2 do Léo Godoy, 4 do Sherman, 0 do Rainer. Sherman muito mais eficiente, mas reiterando, jogando numa Série B. Número de chances, grandes chances criadas. 2 do Léo Godoy, 0 do Rainer, 5 do Sherman. Sherman melhor de novo. Passes no campo defensivo, praticamente um empate técnico. 87 do Léo Godoy, 89 do Rainer, 83 do Sherman. Números equivalentes. Passes no campo de ataque. 63 do Léo Godoy, 55 do Rainer, 66 do Sherman. Sherman levemente acima do Léo Godoy, praticamente empatados, uma distância um pouco maior em relação ao Rainer. Cruzamento praticamente empatados, 20% de aproveitamento do Léo Godoy, são 18 do Rainer e 23 do Sherman. Interceptações, 0,4 por jogo do Léo Godoy, 0,6 do Rainer, 0,8 do Sherman. Desarmes, 0,8 do Léo Godoy por jogo, 0,7 do Rainer, 1,1 do Sherman. Números próximos, mas o Sherman liderando e, de novo, é com o contexto de Série B. Bolas recuperadas por partida, quase um empate entre Léo Godoy e Sherman. 1,9 para o Léo Godoy, 2,1 por jogo para o Sherman. O Rainer fica bem abaixo, 1. Cortes, Léo Godoy lidera, 1,2 contra 0,7 do Rainer e 0,9 do Sherman. Lembrando que esses números são por jogo, tá bom? Um pênalti cometido pelo Léo Godoy, um pênalti cometido pelo Sherman, nenhum pelo Rainer. Os duelos, seja ele pelo chão ou aquela bola aérea. No total, 42% de aproveitamento do Léo Godoy, 53% do Rainer e 48% do Sherman, tá? Perda de posse, o Léo Godoy perde 9,8 bolas por jogo, 7,7 o Rainer e o Sherman 12,1. 5 cartões amarelos para o Léo Godoy e para o Sherman, 6 para o Rainer, nenhum dos 3 teve cartão vermelho. Então vocês percebam que dos 3 o pior é o Rainer, tem os piores números, em média. O Sherman tem números muitas vezes melhor do que o Léo Godoy, número de assistências, claro, de novo, contexto de Série B, que a gente não pode esquecer isso. Mas, por exemplo, nos cruzamentos, o Léo Godoy tem 20%, que não é ruim, né? Você a cada 5 cruzamentos você acerta 1. Ele recupera quase o mesmo número de bolas do que o Sherman, num contexto de Série A, mais difícil, né? E também, deixa eu ver aqui outra questão, deu ali 2 assistências, que é um número relativamente bom, tá certo? Mas, enfim, ele tem mais cortes do que os seus concorrentes, jogando num nível maior. Em resumo, para mim, eu vejo o Sherman como muito promissor. Veja que até nos números defensivos, para quem diz que o JP Sherman não sabe marcar, ele leva vantagem ao Léo Godoy em alguns desses números. Então, o que eu vislumbro é que ele vai brigar pela posição com o Sherman, e é bom. Quanto mais distante o Rainer estiver do time titular, melhor. Então, acho que vem para brigar por posição, e vindo num contexto de empréstimo com opção de compra e não obrigação de compra, para mim tá tudo certo, tá bom? E agora vamos falar dos 2 zagueiros anunciados. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado, começou a ser gravado por volta das 5 horas da tarde. Se o Tassiano já foi anunciado no momento que você está vendo esse vídeo, eu vou tentar trazer num outro vídeo, mas aqui a gente não vai falar do Tassiano. Eu quero comparar primeiro o Zé Ivaldo com o Gil e o Jair.
29 jogos como titular do Zé Ivaldo, 34 do Gil, 20 do Jair. 1 gol do Zé Ivaldo, 1 gol do Gil, 0 do Jair. Função de zagueiro não é fazer gol. Passes no campo defensivo, o Gil, naquele passe mais seguro, quase sempre para o lateral direito, 95 do Gil, 89 do Jair, e o Zé Ivaldo, 87. Não passa vergonha, bom aproveitamento no campo defensivo. No campo de ataque, o Gil tem 74, o Jair 67 e o Zé Ivaldo 69. Mais do que o Jair num contexto de Série A. Bolas longas, 36 do Jair, 48% de aproveitamento do Gil e 44% do Zé Ivaldo. Tá acima do Jair, um pouco abaixo do Gil, bem próximo, contexto de Série A. Eu tô batendo nessa tecla porque o Santos esteve num nível muito abaixo. Interceptações por jogo, um triplo empate, 0,7 por jogo. Bons números do Zé Ivaldo. Desarmes, ele está à frente do Gil e do Jair. 1 do Zé Ivaldo, 0,9 do Gil, 0,7 do Jair. Contexto de Série A. Eu sei que tá chato, mas é para ninguém esquecer que o sarrafo da Série A é mais alto. Bolas recuperadas, quase o dobro. Gil e Jair, 2,2 por jogo e o Zé Ivaldo, 4,1. Ele corta mais bolas também, 4 do Zé Ivaldo contra 2,3 do Gil e do Jair, 2,5 do Menino da Vila. Um pênalti cometido pelo Zé Ivaldo, um pênalti cometido pelo Jair, nenhum pelo Gil. Duelos pelo chão, tá? Duelos pelo chão, agora zagueiro. 2 do Zé Ivaldo por jogo, 1,1 do Gil, 1,4 do Jair. Bola aérea, o Zé Ivaldo está abaixo, consideravelmente abaixo. 68% de aproveitamento nas disputas por cima, contra 76% do Gil e 77% do Jair. 9 amarelos, o indisciplinado Zé Ivaldo, 4 amarelos do Gil e 1 amarelo do Jair. Mas o Zé Ivaldo não passa vergonha. Veja que nos números defensivos, nas interceptações, nos desarmes, nas bolas recuperadas e nos cortes, 4 elementos fundamentais para análise de um zagueiro, ele foi melhor do que o Jair e o Gil jogando na Série A. E o Luizão? Vamos comparar o Luizão com o Jair e o Gil, que disputaram todos a Série B. O Luizão fez 3 gols, hein? Mas, de novo, zagueiro, a sua função primordial não é fazer gol. 84% de precisão de passes no campo de defesa, um pouco abaixo do Gil e do Jair. 62% no campo de ataque, está abaixo também dos dois. Na bola longa, 40% do Luizão, 36% do Jair, 48% do Gil. Então, tá em segundo colocado. Interceptações, 0,9, acima do 0,7 do Gil e do Jair. Desarmes, 1,2, acima do 0,9 do Gil e do 0,7 do Jair. Bolas recuperadas, ele também está à frente, hein? Olha aí o destaque do garoto. Ele está com 3,6 por jogo, sendo que o Gil e o Jair têm 2,2. Então, no mesmo cenário de Série B, o Luizão teve números melhores do que os jogadores que foram titulares pelo lado direito do campo, tá? Eu esqueci de dizer isso. O Luizão chega para jogar pelo lado direito. Do lado esquerdo, a priori, nós temos o Luan Pérez como titular absoluto. Nos cortes, tá empatado, praticamente, né? 2,3 do Luizão, 2,3 do Gil, 2,5 do Jair. Nos duelos pelo chão, 1,8 contra 1,1 do Gil e 1,4 do Jair, tá um pouquinho acima. Na bola aérea, 66% do Luizão, 76 do Gil e 77 do Jair. O Luizão, apesar de ser grandão, não teve o melhor desempenho do mundo. 6 amarelos, 2 vezes ele tomou o segundo cartão amarelo e 3 vermelhos. Então acaba sendo bastante expulso o nosso querido Luizão. O que eu tenho a dizer, o Luizão, com a saída do Jair, parece que vai ocupar a posição do zagueiro jovem promissor que precisará ser lapidado. Já que nós falamos do número do Zé Ivaldo, e considerando as características de jogo de Pedro Caixinha, eu não sei não, hein? Eu não sei não se nas próximas rodadas o Zé Ivaldo não vai ser titular. E aí nós teríamos, talvez, o Gil, que pode também jogar pela esquerda. Olha só, pensem comigo. O Gil joga também pela esquerda. Então você pode ter o Gil como reserva imediato do Luan Pérez, o Luizão como reserva imediato do nosso querido Zé Ivaldo. Então, não são números que chamam tanta atenção, nenhum dos dois, mas em alguns critérios eles estão à frente dos nossos zagueiros. E sobre o Léo Godoy, vocês já ouviram eu falar, tá melhor que o Rainer, ótimo, e vai disputar a posição com o Sherman. Em resumo, são bons acréscimos, nenhum deles eu acredito que muda patamar do time do Santos, mas tudo bem,
a gente espera essa mudança de patamar de um meia, de um centroavante, de um ponta, que são os caras que têm a obrigação de botar a bola debaixo do braço e decidir jogo. Mas, por enquanto, são contratações que eu gosto. Todas elas por empréstimo, né? Todas não, desculpe. Zé Ivaldo e Léo Godoy, com opção de compra, no caso do Léo Godoy, obrigação de compra no caso do Zé Ivaldo, caso ele bata algumas metas, e o Luizão foi comprado, contrato até dezembro de 2028. Quero saber sua opinião, se você gostou dessas contratações, algum número que te chamou a atenção. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez e gostou desse vídeo, peço para você se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Comente, compartilhe, fique ligado na nossa programação. A bola vai rolar a partir da quinta-feira e a nossa temporada de lives vai começar para a gente bater papo toda vez que acaba o jogo e talvez, quem sabe, na quarta-feira já tem pré-jogo, tá bom? A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.